Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira você vai conferir um pouco sobre a próxima aula palestra do EAD. E o palestrante convidado desta vez é o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. E ainda veja por que um edital da CETIPO foi suspenso. É o TCE Notícias do dia 22 de março que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro fala com exclusividade para o TCE Notícia sobre as regras do regime jurídico dos servidores públicos. Dando sequência ao nosso quadro de entrevistas especiais, hoje vamos conversar com o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. Conselheiro, muito obrigado pela presença. O senhor, na semana que vem, vai ser o palestrante da segunda aula do EAD deste ano. Qual vai ser o tema abordado? Regime jurídico de servidores, esse é o tema. O que o senhor vai abordar? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos principais que quem vai acompanhar precisa estar atento? Nós temos uma preocupação muito grande e o objeto do EAD ele tem uma cobertura maior. Então nós temos que aproveitar o projeto e tratarmos de forma mais ampla os assuntos. E a nossa preocupação ela está relacionada a fazer uma palestra, discutir temas técnicos em todas as instâncias, ou seja, a ideia é trabalhar pontos técnicos para a tomada de decisão dos gestores, prefeitos municipais, presidente de câmaras, secretários e os servidores que executam no dia a dia. Então nós temos assessores jurídicos, controladores internos, contadores, equipe da administração pública no geral. Então é uma palestra para um público bem heterogêneo. Então é uma abordagem ampla, mas é uma abordagem para quem trabalha no dia a dia, executa e é uma palestra para quem vai tomar decisões. Falando no servidor, em que ponto ele tem que se atentar para conhecer direitos e deveres? Então uma questão primordial é separarmos regime de trabalho, regime de previdência. Em muitas ocasiões nós detectamos uma certa confusão. Então vamos pegar, por exemplo, um servidor contratado temporariamente. A administração pública se confunde. Qual é o seu regime de trabalho e qual é o seu regime de previdência? E às vezes nós temos contratados temporariamente trabalhando, embarcando na situação de regime estatutário, como se fosse servidor de cargo efetivo. Uma coisa é o contratado temporário ter que fazer um processo seletivo que se assemelhe ao concurso, mas ele não está no regime estatutário. Então, quando nós fazermos abordagem genérica, nós vamos separar. Olha, cada categoria, os contratados temporariamente, os agentes comunitários de saúde, os servidores exclusivamente em cargo comissão, os servidores concursados, o seu regime de trabalho é esse, o seu regime de previdência é esse. A partir dessa divisão fica mais clara a situação, ou seja, quando nós somos os direitos e obrigações de trabalho, é aqui. Quando nós somos os direitos e obrigações de previdência, é aqui. Então isso ajuda muito, inclusive o gestor na tomada de decisão. E falando em gestor, esse tema foi de repente escolhido já no começo do ano, porque a gente tem 70% de novos gestores esse ano. É importante que eles saibam quais são as opções, quais são as categorias, até para as próximas contratações? Verdade, nós tivemos uma renovação muito grande de vereadores, consequentemente a mesa diretora se renovou muito, os prefeitos, então mesmo os secretários que permanecem na administração pública terão que ter uma visão nova. Então, ao abordarmos esses temas, a forma de contratar, quais são aqueles cargos que é obrigatório fazer concurso, quais o gestor pode contratar por cargo em comissão, quais são as exceções que o gestor pode contratar, terceirizar o serviço, contratar pela Lei 866, inclusive fazer uma separação de terceirização de mão de obra e terceirização de serviço. Esse é um dos pontos que tem causado um certo impacto também nos municípios. Conselheiro, abordar esse assunto de forma orientativa pode ajudar a diminuir as irregularidades, a antecipar algumas falhas desses novos gestores? Principalmente, como você disse, nesse primeiro ano de mandato. Nós temos uma nova legislatura, novos prefeitos, novos presidentes de Câmara, então é importantíssimo orientarmos. Nós já tivemos uma palestra esse ano para esse público de vereadores. Nós tivemos uma grande quantidade de perguntas, de dúvidas, e às vezes eram dúvidas antigas, mas são gestores novos, são servidores novos, vereadores novos.
Então, o importante agora, nesse momento, trazermos, dentro desse papel orientativo do Tribunal de Contas, dentro do nosso planejamento estratégico, que faz parte de orientar os nossos jurisdicionados e trazermos qual é a posição, qual é o entendimento do Tribunal de Contas. E, às vezes, nesse nosso entendimento técnico, nós colocamos para o gestor situações que ele não tinha ainda pensado, possibilidades de lidar, inclusive, com despesas com o pessoal. Às vezes, para o gestor, esse tema é familiar, mas é importante acompanhar o EAD. É importante. O EAD ele tem esse grande alcance, ele tem uma capacidade de interagir com diversos níveis da administração pública, de quem executa e de quem toma a decisão. Nós precisamos aproveitar essa plataforma e é isso que o Tribunal de Contas está fazendo. Bem, obrigada, viu, conselheiro, mais uma vez. Para você, telespectador, fica o convite para acompanhar na próxima quarta-feira a segunda aula palestra do EAD através do portal do TCE. Você pode acompanhar as aulas palestras do EAD pessoalmente no auditório da Escola Superior de Contas ou ainda nos pontos de recepção do MT Preparatório, que são instalados nos 141 municípios do estado. Medida cautelar suspende edital da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana do estado. O conselheiro Sérgio Ricardo determinou por meio de medida cautelar a suspensão de 14 editais licitatórios que compõem o programa MT Integrado da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, a SETPUL. A medida atende a uma representação interna proposta por auditores da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE, que fazem o acompanhamento simultâneo do exercício de 2013 da SETPUL. Os editais são referentes à pavimentação de rodovias. Ao analisar os editais das concorrências, com a abertura de propostas marcada para a próxima segunda-feira, foram apuradas irregularidades que demonstram ausência de transparência pela não utilização de todos os meios de comunicação, falhas graves nos projetos de engenharia e falta de clareza na planilha de custos. O relator determinou que a SETPUL não restrinja dia e horário fixos da vistoria técnica e disponibilize tempo hábil para a finalização das propostas dos possíveis interessados. Foi determinado ainda que o órgão promova a transparência dos procedimentos licitatórios, disponibilizando os editais na internet, garantindo acesso à informação. A medida cautelar foi publicada na edição do dia 20 de março do Diário Eletrônico de Contas. A decisão singular vai ser levada para homologação ao plenário do TCE na próxima sessão ordinária. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau!